إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Caros irmãos, caros estudantes e respeitosas irmãs, no mundo em que nós vivemos, passaremos ou iremos deparar com vários testes vindo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E o teste que nós estamos a passar, principalmente nós, os muçulmanos, é o surgimento dos falsos profetas. O surgimento dos falsos profetas. No tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, havia alguém que alegou ser um profeta, e isso nunca irá parar até o dia de Qiyamah. Mas basta para nós o Coran e o Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala do último profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz wa khataman nabiyyin, wa khataman nabiyyin. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o selo dos profetas, é o selo dos mensageiros. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse num dos hadiths que dentre os sinais de Qiyamah é o surgimento de falsos profetas, o surgimento de falsos profetas. E não existirá outro profeta depois de mim, quer dizer, depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E todas essas palavras que eu acabei de mencionar, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, torna-se obrigatório nós aprendermos, pormos em prática e ensinar aos outros. Existem particularidades nos profetas, nos mensageiros, comparando com os seres humanos normais como nós. Eles também eram seres humanos, foram criados a partir do barro, assim como nós também fomos criados de barro. Eles não eram djinns, eles não eram invisíveis, eles não foram criados de brilho, assim como foram criados os anjos. A matéria é a mesma, que é o barro. Mas há uma diferença entre os profetas, os mensageiros e nós, como pessoas comuns. Então, eu irei mencionar 10 particularidades dos profetas e mensageiros que nós não temos. Alguém, para tornar-se profeta ou mensageiro, não é através de votos, não há eleições para nomear-se ou para se escolher um profeta ou mensageiro. Vocês já imaginaram se para você tornar-se um mensageiro, um profeta, tinha que haver eleições? Então não existiria o din. O nosso din é com regras e leis, determinações. A gente não pode fazer o que nos apetece. Não, nós temos que cumprir aquilo que está no Coran, o Sunnah do profeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah que alguém para se tornar profeta, não é? Tudo depende de Allah subhanahu wa ta'ala. Não depende do ser humano. Não depende do ser humano. Porque se dependesse do ser humano, hoje você seria profeta, amanhã iriam te desconsiderar, desqualificar, que não, você não merece ser profeta, você não merece ser mensageiro, porque você não é obediente aos patrões. Então fora. Não, alhamdulillah que isso não aconteceu. E Allah subhanahu wa ta'ala é prudente nas suas decisões. Os profetas e os mensageiros são escolhidos por Allah subhanahu wa ta'ala, escolhidos e protegidos por Allah subhanahu wa ta'ala. A primeira particularidade dos profetas está na revelação, está no wahi, está no wahi que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer para todos os profetas e os mensageiros. Aí que está a diferença entre nós e os profetas. Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz na última parte de Surah Kahf, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ diga para eles que eu sou um ser humano tão normal como vocês. Mithlukum, como vocês. Eu como, eu bebo, eu durmo, eu caso, eu fico cansado, eu tenho minhas necessidades. Assim como nós temos as mesmas necessidades em comuns, é ou não é? Nós dormimos, comemos, passamos fome, ficamos furiosos, assim como eles também ficavam cansados e outras coisas. Mas a diferença está onde? Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. A diferença está aqui, está na mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para eles. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. E aquele que tem esperança, que quer se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, então que pratique فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, pratique boas ações e não associe Allah subhanahu wa ta'ala com outras divindades. Nós não consideramos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nem outros profetas e mensageiros como uma divindade. Aqueles que não conhecem a nossa religião, eles alegam ou acham que nós adoramos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas em nenhum momento no Corão e nem no Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam consta essa ordem. Ainda o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou claro quando ele diz que eu sou servo e mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então esta é uma prova clara de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim como outros, não ocupam nenhum lugar na divindade. Eles não ocupam lugar nenhum na divindade. Não fomos obrigados a adorar a eles. Muito pelo contrário, o profeta Muhammad, assim como outros, ordenaram aos seus povos a adorarem um e único Deus, que é Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda particularidade é que os profetas, assim como os mensageiros, eles estavam capacitados para receber a mensagem. A mensagem, qual é a mensagem? São os livros que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer para cada mensageiro. Eles estavam prontos, estavam aptos para receber a mensagem. E assim eles receberam. Allah subhanahu wa ta'ala quando diz: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal", que se tivéssemos descer o Qur'an, este Qur'an, sobre uma montanha, la ra'aytahu khashi'a, nós podíamos ver as montanhas a humilhar-se e a despedaçar-se.
Mas Allah subhanahu wa ta'ala levou o Coran, diz que este Coran, as pessoas que têm capacidade para carregar este Coran, esse livro divino, esse milagre, são os profetas. Assim ficou na responsabilidade deles de transmitir o Coran, outros profetas transmitirem os livros que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer para eles. Eles estavam capacitados para receber a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. E a coisa que deixa mais satisfeito, né, e ao mesmo tempo admirável, é que eles estavam protegidos do esquecimento. Os profetas, os mensageiros estavam protegidos do esquecimento. Quer dizer, o esquecimento aqui referido são versículos que Allah subhanahu wa ta'ala revogou. Versículos que Allah revogou. Por exemplo claro, quando a pessoa yas'alunaka 'anil khamr, qul fihima ithmu wa manafi'un lin-nas. No khamr, na bebida alcoólica, tem benefícios, mas assim tem prejuízos. Tem benefícios porque você vende e ganha lucro, mas tem prejuízos. O prejuízo é maior que o benefício. Este é o primeiro versículo. Depois Allah subhanahu wa ta'ala trouxe outros versículos a abolir este versículo, a dizer que o khamr é haram. Então, esses versículos já não se usa, já não se usa, porque é proibido você vender. Embora nós temos que ler. Quando chegar àquela parte, você não pode dizer que não, esse versículo Allah já apagou e nós não podemos recitar o versículo. Não é bem assim. Você tem que recitar, né? Mas o versículo já não se usa como um hukm, como uma determinação. Então os profetas estavam protegidos disso. É diferente de nós, pessoas normais, pessoas comuns como nós esquecemos. À medida que você vai praticando pecados, os versículos você vai esquecendo os versículos. Você, se não faz revisão do Coran, também vai esquecendo. Não é por acaso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia revisão com o Jibril alaihi salam no mês de Ramadã. No mês de Ramadã, por ser ibada, não com medo de esquecer, porque Allah subhanahu wa ta'ala já tinha prometido de preservar este Coran nos íntimos dos profetas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. E nós faremos-te, ó Muhammad, recitar o Coran. Sanuqri'uka fala tansa. E você jamais esquecerá o Coran. Illa ma sha Allah. Excepto o que Allah quiser. O que Allah quiser são aqueles versículos que eu acabei de mencionar, que é Nasr. Vem Nasr, depois vem o Mansur. A terceira coisa que o profeta, das particularidades dos mensageiros, é que eles estavam capacitados para transmitir a mensagem. Eles estavam capacitados para transmitir, e eles transmitiram com toda a perfeição. Transmitiram o Coran e outros livros com toda a perfeição. Eles não escondiam nada daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala transmitiu a eles. Esta é uma lição para aqueles que estão, para os alimos, assim como os estudantes do Din. A verdade é para ser dita. A verdade é para ser dita. E não é para você manteigar as pessoas. Quer dizer, você faz aquilo que te convém. Quando as pessoas vêm ter contigo, Sheikh, riba é haram ou é halal? Você não, para o teu caso é halal. Você sabe que é haram, mas você está a tornar para ele halal. Você está a ocultar. Está a ocultar o Coran, está a esconder a verdade. E os profetas não tinham essa capacidade. Allah não deu a eles essa capacidade de esconder. Embora eram perseguidos pelos inimigos, mas nem por isso eles deixavam
de abandonar o Corão. Não deixavam o Corão ou outros livros serem desvalorizados. E nós queremos valorizar o Corão, é desta forma, é pondo em prática. O Corão não é só para ser recitado, para ser memorizado, não. É preciso nós pormos em prática o Corão. Para pormos em prática o Corão, temos que aprender o Corão, temos que aprender a sua interpretação e pormos em prática. Essa é a nossa obrigação. Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz no Surat Al-Ma'idah, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ya ayyuhar rasul, ó mensageiro, balligh ma unzila ilayka, que transmita aquilo que foi descido para si, ó Muhammad. Wa in lam taf'al, e se tu não fizeres, não transmitir, fama ballaghta risalat, então você não transmitiu a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas os profetas não tinham essa hipótese. Não tinham essa hipótese, não tinham esse pensamento de que nós não vamos transmitir. Não, eles transmitiram da melhor forma, com maior perfeição. Mas aqui uma advertência para eles, assim como para nós, que a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala é para ser transmitida a todos, não só os muçulmanos, assim como os não muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, que ele não falava à toa, não é do seu capricho. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, mas sim, era uma revelação vinda da parte, ou inspiração, ou mensagem vinda da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Os profetas estavam protegidos dos pecados grandes, eles não cometiam pecados maiores. Pecados maiores, estamos a falar do shirk, estamos a falar do kufr, do nifaq e outro do zina. Não, Allah subhanahu wa ta'ala protegeu a eles, embora os inimigos tentaram vasculhar qualquer defeito deles, mas Allah subhanahu wa ta'ala sempre protegeu a eles. É diferente dos álimos. Álimos estão expostos. Qualquer coisa que você comete, qualquer falha, você há de ver logo nas redes sociais que o Sheikh fulano fez isso, o Sheikh fulano fez aquilo. Quer dizer, os álimos estão protegidos por Allah subhanahu wa ta'ala, mas eles têm que reforçar mais a sua proteção. Os profetas não. Os profetas estavam 100% protegidos por Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre as particularidades dos mensageiros é que os olhos dos profetas dormiam. Assim como nós, quando dormimos, fechamos os olhos. Eles dormiam, mas os seus corações não dormiam. Eles, mesmo no sono, Allah subhanahu wa ta'ala fazia descer revelações, revelava para eles o Corão, para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durante o salat recebia mensagem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. É diferente de nós. Nós, quando dormimos, os nossos olhos dormem, os nossos corações também dormem. Ladrões podem entrar nas nossas casas e nem nos apercebermos que entraram ladrões em casa. Pode haver estragos, os cães ladram, nós não ouvimos os cães a ladrarem. Por quê? Porque os nossos olhos dormiram e os nossos corações também dormiram e nós não conseguimos sentir nada. E o Shaitan não conseguia brincar com os profetas como brincam conosco. Nós mesmo acordados, o Shaitan consegue brincar conosco, consegue desviar do caminho certo. Nós apanhamos ihtilam, o sonho molhado. Os profetas não apanhavam, porque o sonho molhado vem da parte do Shaitan. E não era possível o Shaitan brincar, fazer com que um profeta, o profeta Muhammad ou outros, apanhasse o sonho molhado. Consta que
que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi a Beitul Maqdis, de Meca para de Meca para Beitul Maqdis e de Beitul Maqdis para os céus, desde o primeiro céu até o sétimo céu, ele diz que ele encontrou-se com Musa alayhi salam. Musa alayhi salam encontrou-se com Musa, e Musa estava acordado e a observar o salat. Estava acordado, de pé, a observar o salat. Os profetas não morreram, quer dizer, perderam a vida, saíram deste mundo do dunya, estão noutra fase da vida, assim como todos nós passaremos, mas a vida deles, eles têm uma vida exclusiva, diferente da nossa. Assim, a prova é esta que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontrou Musa alayhi salam de pé a observar salat. Dentre as particularidades dos profetas é que Allah subhanahu wa ta'ala deu escolha a eles. Quando eles adoecessem. Quando estavam na beira da morte, o sakarat, Allah subhanahu wa ta'ala mostrou a eles o Jannat, o paraíso. Depois de mostrar a eles o paraíso, deu escolha a eles: olha, preferes ficar aqui no dunya para sempre, ou queres avançar, queres ir para o akhirah? E qual foi a escolha deles? É ir para o akhirah. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Sem dúvidas que o akhirah é melhor que este dunya, mas porque nós não sabemos, parece que nós fazemos as coisas com muita incerteza. Eles tinham ansiedade de encontrar-se, tinham aquela vontade de encontrar-se com o seu Senhor. Hoje, quem de nós tem essa ansiedade? Nós, quando começamos a pensar que se eu for embora, é de deixar os meus filhos, é de deixar meus negócios, é de deixar pendentes aqui no dunya, é de deixar riqueza. Então estamos indecisos se vamos ou não vamos, mas querendo ou não, um dia teremos que partir para junto de Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre as particularidades dos profetas, só para terminar, é que os profetas eram enterrados onde eles morreram, todos os profetas. Consta que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam morreu, estavam ali os sahabas. Então os sahabas disseram: vamos enterrar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Abu Bakr radiallahu anhu, como também estava ali próximo ou perto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse que não, os profetas são enterrados onde eles morem. E ali onde o profeta morreu, na casa de Aisha radiallahu anha, naquele lugar, é lá onde ele foi enterrado. Mas antes de ser enterrado, eles afastaram um pouco o corpo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cavaram e depois voltaram a meter no lugar onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava. Por quê? Porque o profeta disse: os profetas são enterrados onde eles morem. E nós não. Nós moremos em casa e somos enterrados onde? No cemitério. Outros moram afogados. Outros moram queimados. Cada um, Allah subhanahu wa ta'ala decidiu para cada um de nós como é que cada um irá morrer. É diferente dos profetas. O profeta morria e naquele lugar onde ele morreu é lá onde ele era enterrado. A última coisa, ou a penúltima coisa, é que a terra, a pessoa quando é enterrada, a terra devora ou consome o corpo da pessoa. Tem lá bichos, né? Tem cobras, tem escorpiões, tem formigas, tem outros insetos ali, tem outros, até cães, alguns cães que cavam e comem o corpo, comem ossos e tudo. Os profetas
Não acontece isso com os profetas e nem mensageiros. Allah subhanahu wa ta'ala preservou o corpo deles. Preservou o corpo deles até o dia de Qiyamah. Nós, pena que nunca vimos, mas basta a mensagem, basta as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a prova disso, que a terra não come, ou a terra não devora o corpo do ser humano, é aquela passagem que acabei de mencionar, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi aos céus, encontrou Musa alaihi salam a observar o Salat. Só para terminar, caros irmãos, peço a Allah subhanahu wa ta'ala que proteja todos os muçulmanos, introduza-nos no paraíso e perdoe todos os nossos pecados. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.